Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Hoje vamos falar do movimento Green Building. Meu nome é Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos. Bom, sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o Felipe Faria. Felipe Faria é o CEO do Green Building Council Brasil, onde atua há mais de 17 anos promovendo a construção sustentável no país. É advogado de formação, com mestrado em Direito Econômico e Empresarial pela FGV, liderou a consolidação do Brasil como um dos 5 maiores mercados globais de certificações LEED, com destaque para projetos como a Copa do Mundo 2014, Programa de Edifícios Públicos Zero Energia, e também o Felipe integrou o comitê diretor do LEED e o conselho do World Green Building Council, presidindo comitês de governança e networking de CEOs. Felipe, então, muito obrigado aí pela tua visita. E já vou te passar a palavra aí, abrindo, você falar um pouquinho de o que é o Green Building Council, como surgiu esse movimento e como que ele vem performando. Bom, hoje. Primeiramente, é um prazer, Eduardo, Matheus, poder estar participando aqui do podcast Negócios Sustentáveis. Acho que, bom, tem tudo a ver com o Green Building, né? Com o DNA do movimento de Green Building, que na verdade são negócios dentro na indústria da construção civil, que através da priorização da técnica, da engenharia, da arquitetura, auxilia o ingresso de inovação e tecnologia e maximiza resultados em eficiência, em conforto e sustentabilidade. Então, também podemos dizer que o movimento de Green Building, ele muito se assemelha com a ideia dos melhores negócios que hoje podemos encontrar no segmento da construção. O que nós somos? Nós somos uma organização presente em 76 diferentes países. Né? Então, o Green Building está em 76 países, né? Tem os nossos pares. Esse que seria o World Green Building, seria a entidade supranacional, onde eu participei no conselho de diretores durante 6 anos, que congrega essas entidades, fomenta o networking entre elas, o engajamento, projetos em comuns e trabalha na criação de novos Green Buildings. E acaba também sendo a nossa voz comum nessas discussões globais que de alguma forma afetam o ambiente construído, acredito que a gente vai discutir sobre isso. Mas o Green Building Council Brasil, então, ele iniciou em 2007, é uma entidade sem fins lucrativos. Inicialmente começamos com 31 grandes empresas. Hoje são 650 empresas. Bacana. Onde as atividades estão centradas em capacitação profissional, disseminação de informação, novas tecnologias, divulgação de cases de sucesso. Tem a área também de relação institucional, relação governamental, buscando políticas de incentivos a práticas ou soluções ou serviços que estão dentro dessa ideia de alta eficiência na construção civil. E onde nós somos muito conhecidos, que foi o desenvolvimento de protocolos de certificação de edificações, onde a gente analisa se aquela edificação cumpriu metas além do que pede as normas relacionadas à alta eficiência, conforto, práticas de sustentabilidade, né? E, de fato, isso cresceu muito aqui no Brasil. Da certificação internacional LEED, o Brasil é o 5º país com o maior número de empreendimentos. O LEED, ele certifica, LEED é Leadership in Energy Environmental Design, certifica edificações em 186 países. O Brasil é o 5º país com o maior número de projetos, né? Então, é um dado muito relevante, né? E agora entrando em residencial e práticas diferentes que a gente acaba trabalhando. Não, legal. E Felipe, acho que isso é legal a gente explicar que o movimento ele é mundial, né? Então, as premissas que a gente tem adotado de construções sustentáveis levadas, né, pelo Green Building aqui são as mesmas feitas na Europa, as mesmas feitas nos Estados Unidos, claro, com às vezes um ajuste ou outro, de alguma certificação ou outra, mas o movimento é mundial. E por ser mundial, acho que também é o que dá relevância no processo, né? Porque hoje a gente tem outros movimentos locais, regionais, às vezes, mas é eu fazendo de um jeito, o outro lugar fazendo de outro, e o que eu praticamente me faz acreditar no Green Building é por ser uma referência internacional, e isso dá credibilidade ao processo. Como que é esse pensamento, você que está nesse como membro internacional, né, desse movimento,
como que você vê essa equalização entre países, assim, também? Porque tem uma questão de desenvolvimento de cada país, de economia de cada país, mas para que a construção evolua, né, nos princípios de sustentabilidade de forma global. Eu acho que isso aí acho que esse é um dos motivos que a ferramenta de certificação LEED ganhou o mundo. Foi para 186 países. Acho que a praticidade norte-americana e essa ideia de você ser muito claro em quais são os critérios e sempre vincular o atendimento desses critérios com as normas técnicas. Por mais que as normas técnicas dos países tenham alguma outra diferença, não é gritante. Né? Ainda mais num produto onde ele começa que é corporativo de alto padrão, a indústria, os logísticos e tal, né? Tirando um pouquinho o residencial por hora disso, né? Que aí tem mais diferença, né? Do que é entregue e tal. Mas quando começa a certificação LEED, e a ideia sempre foi essa, buscar consistências e sinergias. E do jeito que o LEED é formado, ele puxa a ideia da sustentabilidade para uma questão de, olha, tu é ganho ambiental, social, mas tem que ter o ganho econômico. Para a gente conseguir equalizar isso, nós temos que elevar o nível técnico no mercado como um todo. Aí que vem as normas técnicas. Então, é sempre meta de desempenho acima do que pede as normas técnicas. Né? Então, na verdade, aquele protocolo de certificação é um protocolo técnico. Orientativo, né? É orientativo. Exatamente. E ele respeita a certificação LEED, ele vai respeitar a criatividade, a liberdade criativa das equipes de projetos. Ele vai respeitar aquilo que o incorporador, o investidor, prefere definir como estratégia. Então, de acordo talvez com as parcerias internas que ele tem com fornecedores ou não, ou a metodologia construtiva que ele tem ou não uma preferência, né? Então, ele respeita essas situações. E uma outra coisa, né? A gente lança, você está lá, o benchmark do mercado está aqui. Aí vem o protocolo de certificação, puxa um pouquinho, puxando um nível técnico acima. Quando ele percebe que o mercado está avançando, sobe de novo. Vem a nova versão. Isso. E assim por diante, né? Quando começou a ficar fácil, sobe a barra. Sobe de novo. Então, é um movimento de transformação, não é um movimento de ruptura. Melhoria contínua, né? Melhoria contínua. Sim. Então, o movimento de transformação, ele é mais inclusivo, né? Você transformar, você tem que ser mais inclusivo com todos os players do mercado. E provocar essa transformação junto com a indústria também, né? Ver o que dá para chegar, onde dá para chegar, e a gente vai avançando, tá? Gradativamente. Até um ponto interessante, assim, um exemplo, né? Essa questão do LEED está no mundo inteiro, né? Acho que são mais de 120 mil projetos, né? No mundo, né? Boa parte dos Estados Unidos. Mas essa questão de você parametrizar as exigências, né, eu acho que teve muita influência, principalmente no início no corporativo, né, em multinacionais usando isso como exigência para ela se instalar em qualquer lugar do mundo. Por que ela fala assim, não, eu só vou me instalar se for um prédio LEED? Por quê? Porque para ela já é um resumo de exigências ela já conhece. Que aquela laje corporativa, aquele ambiente precisa ter, que ela pode ir se instalar lá sem preocupação, né? Então ela não, ao invés de precisar verificar uma série de parâmetros para ver se aquele imóvel é compatível, não. Selo LEED. Pronto, resume. Acho que uma das aquilo que é o mais precioso para nós é o tempo, né? Então aí poupa tempo, né? Isso. Exato. Não, aqui eu já sei, aquilo aqui eu já sei o que ele tem um mínimo adequado, pelo menos uma eficiência de consumo de energia, de água que vai ser adequada. Já tem uma garantia que, do ponto de vista de qualidade do ar, taxas de renovação, filtros e tal,
é aquilo que eu preciso para a questão do conforto, saúde aqui dos meus funcionários, da minha equipe, né? Então, ele já te garante, você já sabe quais são as principais premissas, as principais entregas, né? Então, acho que isso é essencial, assim. Até para isso é legal, porque muitos investidores aqui, donos de empresas estão nos ouvindo, e esse é o conceito mesmo. Por exemplo, vai se instalar desde um outro estado ou um outro país. Você exigindo certificação, você abre mão você ter uma segurança adicional que o processo está sendo conduzido de forma correta. E principalmente hoje, nessa questão ambiental, a certificação te garante uma redução de risco violenta. Né? Exato. Então, faz total sentido. E até para o fornecedor, agora, no mínimo o cara vai ter que ter uma obra limpa bem organizada. Sem dúvida. Então, eu vou contratar pode ser até eu sou uma multinacional, posso até entender como se fosse ali um guia meu interno de qualidade da obra, qualidade do que vai ser entregue, né? Então, facilita, é aquilo lá, ganha tempo, né? E é curioso que esse mesmo movimento lá que teve no corporativo, que segue tendo, né? Agora com operação e manutenção, enfim, mas a gente está acompanhando no logístico agora. O logístico. Mas aí eu vou um pouquinho além, né? Então a gente está falando qual foi a importância de ter essa consistência e sinergia dos critérios do mundo todo. Uhum. Então acho que isso foi a princípio até era uma barreirinha de entrada, né? Uhum. Então eu tô no movimento há muitos anos, né? Então acompanhei também um pouco quando foi um pouquinho depois que o LEED começou a se internacionalizar. Mas até havia uma tendência, já foi feito um estudo, chegou a ser pilotado a ideia de um LEED completamente adaptado num país ou outro. Tanto é que no passado, lá atrás, tinha o LEED Canadá, tinha o LEED Índia. Uhum. Então, tinha algumas iniciativas que depois viu que não fazia sentido nenhum e voltaram atrás, né? Voltamos atrás e falamos, não, tem que ser um só, né? Tem que ser consistente. Isso também começou a acontecer quando nós passamos, no movimento, nós não precisávamos mais discutir viabilidade financeira para investir em eficiência. Porque nós começamos a comprovar por estudos diversos que no corporativo de alto padrão, essas lajes corporativas certificadas, elas estavam apresentando diferenciais, ganhos econômicos, aumento de velocidade de ocupação, melhora na retenção, dependendo do momento do mercado, valorização por metro quadrado. Então, esses diferenciais competitivos, né, identificados nessas lajes, e aí sabendo que há total consistência na regra, e essa mesma regra vai ser seguida, o prédio certificado em Nova York seguiu a mesma regra que o prédio certificado em Curitiba, em São Paulo, em Salvador. Exato. Né? Então, a migração desses diferenciais econômicos também aconteceu de uma forma mais rápida. E hoje é muito corporativo de alto padrão e está crescendo muito logístico por conta dos diferenciais competitivos. Sim. Porque o sustentável, né, ele tem que fechar a conta. O pessoal às vezes entra, puxa, é algo assim, precisamos fazer ser a vanguarda, fazer um edifício da vanguarda da tecnologia, tudo, mas a certificação ela já tem o requisito básico de você ter eficiência equilibrada com o viés econômico, né? E isso é compatível. Então, aquele discurso que a gente hoje, no começo, quando a gente começou a atuar com isso, o pessoal falava, mas aumenta custo? Né? A certificação aumenta custo? Hoje a gente não tem mais essa pergunta, sabe? Porque a indústria já incorporou isso e já percebeu que isso é um atributo que é quase que necessário já numa nova edificação, né? Não tem mais como ele fazer sem, né? E acho que era legal a gente explorar um pouco as tipologias, né, de certificação, porque a gente fala muito de corporativo, mas tem uma série de segmentos que a certificação abrange, né? Então a gente tá falando de LEED para edifícios comerciais, a gente está falando LEED para bairros e cidades, a gente está falando LEED para hospitais, para escolas, e
cada segmento tem um referencial diferente de certificação, que leva critérios e requisitos específicos para aquela tipologia. Né? E para dimensionar esses referenciais, foi sempre ouvir do setor, né? É a indústria. Na época que eu participava do Lead Steering Committee, que seria esse órgão deliberativo e consultivo para a certificação LEED no mundo, foi a época onde nós avaliamos ali e aprovamos a versão 4 e também a criação da plataforma de desempenho. Inicialmente o nome era Lead Dynamic Black, depois virou o ARC. Né? E ali é impressionante o envolvimento da indústria. Né? Então você tem comitês diversos. Então tem lá o comitê técnico só para discutir água, comitê técnico de energia, comitê técnico de materiais, comitê técnico para quesitos sociais. Então, são vários comitês técnicos. Profissionais, assim, com experiências. Aí tem profissionais que vêm da indústria, profissionais que vêm de consultorias, da academia, do governo. Aí tem também essa multidisciplinariedade dentro de cada um desses comitês, né? E aí vem aquela discussão que fica ali anos ali discutindo para ver aonde vai chegar ou não. Terminou, o protocolo entra em consulta pública, aí vem os comentários públicos, depois tem que fazer o fechamento, né? Então, realmente, você discute isso junto com a indústria. Acho que isso também é de suma importância. Para ficar aplicável, né? Para ficar aplicável. Porque senão fica um negócio acadêmico. Mas acho que é muito na prática. É muito na prática. E acho que uma das vantagens é justamente ser essa reunião de tanta gente, tanta informação, né? Porque, pelo menos, exemplo Brasil, assim, quantas normas técnicas existem dos diferentes assuntos, né? E aí muito além até de água, energia e resíduos e conforto. E o LEED, ou certificações, ou GBC Casa, né? GBC Condomínio, resume isso, né? Resume isso e facilita o até a característica, você vai nas reuniões do GBC, você vai encontrar pessoas vai ter engenheiro, vai ter arquiteto, vai ter... Tudo que é área. Tudo quanto é área, indústrias diversas, até a indústria química, o pessoal da indústria, ar-condicionado, vai ter pessoal de carpete, tecidos, geral. É uma universidade de conhecimento. Acho que isso é um diferencial. Sim. E essa parte, Felipe, conta um pouquinho a história do residencial para a gente, essa vertente, né, que surgiu, nacional, que é exclusivamente residencial. Até porque o pessoal, isso é uma dúvida de mercado, né? O pessoal fala assim, puxa, estou fazendo um edifício aqui residencial, quero certificar LEED. Né? Dá para certificar LEED, mas se criou agora o GBC Casa e o GBC Condomínio, né? E existe essa dúvida no mercado, né? Para qual que eu vou e por que existe o GBC Casa e Condomínio? Se contar um pouco dessa história aí, desse movimento de criação. Quando a gente começou, na época, quando a gente começou a discutir, a gente já estava forte corporativo, já era tipo um mercado, porque o corporativo, no Brasil, vai ter lançamento de prédio corporativo de alto padrão? Vai ter certificação. Virou meio que uma premissa de mercado. Por exemplo, o investidor está lá com uma CBRE, com uma Cushman & Wakefield como um consultor para auxiliá-lo a definir o produto de acordo com a região, qual que seria os potenciais prospects de cliente para aquele produto que ele está pensando em. Então, eles estão tendo essa consultoria para ajudar a desenhar. Os próprios gestores da Cushman, de uma CBRE, por exemplo, vão falar, olha, tem que ter a certificação. Né? Você não pode eventualmente correr o risco de uma grande empresa brasileira ou uma multinacional que tem isso como requisito para uma locação e você acabar perdendo esse negócio. Né? Então, esse segmento aí é muito, muito claro. Logístico também é a mesma coisa. Eu recentemente estava com o CFO da Bresco. A Bresco é uma das empresas membro fundadoras do Green Building, eles comentando, né, onde um dos empreendimentos no município de Osasco, que faz parte da Grande São Paulo,
né? Foi locada por uma grande multinacional e foi perguntada a questão da certificação como premissa ali do parte da conversa, da negociação, né? Então, tanto é que eles são umas que leva isso, o Green Building, para esse segmento com muita força, né? Então, isso então a gente já estava nesse momento de consolidação nesses segmentos. Só que o GBC não é uma certificadora, nós somos um movimento, né? Que visa aí contribuir na aceleração da elevação do nível técnico do mercado como um todo. E precisávamos entrar no maior volume construtivo do país, que é o residencial, né? Então, a gente chegou até a questionar na época, talvez isso começou em 2011, 2012. Nós chegamos a questionar na época com os nossos colegas do GBC norte-americano se o LEED, que tinha ali uma transversal LEED for Homes, como que a gente poderia trazer isso para o Brasil. E naquela época ele era aplicado apenas no Canadá e nos Estados Unidos, porque o processo de auditoria técnica era diferente. A auditoria não era a mesma auditoria do LEED. Exatamente. Então tinha uma outra estrutura. E às vezes essa estrutura pautada nas universidades norte-americanas. Então a estrutura não funcionava para fora. E um outro desafio era como que você entrega um residencial nos Estados Unidos é completamente diferente do que nós entregamos no Brasil. Né? Então você já vai entregar, às vezes você até entrega com eletrodoméstico lá, né? Sim, o modelo construtivo é totalmente diferente. Totalmente. Então havia esse desafio, até do processo de certificação e também do modelo construtivo, né? E aí foi até o pessoal dos Estados Unidos estimulou, olha, vamos, se quiser a gente ajuda vocês, mas ver de vocês criarem alguma coisa local, né? E a Itália, os colegas do GBC Itália estavam criando, né? O local, o GBC Itália para casa, né? Para residência, né? Então nós tivemos ali muitas trocas com os colegas do Green Building da Itália e passamos a desenvolver aqui no Brasil também. Em algum momento aqui o do Brasil é que alavancou muito mais do que nos outros países, né? E aí foi um processo de primeira leva de discussões técnicas. Nós envolvemos no Brasil 200 profissionais. Bacana. 200 profissionais. No GBC, quem tocou isso eram os meus colegas da época, que foi o Marcos Casado e Maria Fujihara. E a gente conseguiu ali essa questão de desenvolver esse protocolo que ele segue praticamente o que é o LEED. Em termos de estrutura, praticidade, a ideia de como é estruturado, né? A principal diferença é que todas as normas técnicas são referenciadas nos itens da certificação do GBC Casa e Condomínio são nacionais. Ao invés das internacionais. O exemplo de eficiência energética. Você tem lá a referência no LEED ASHRAE. No Brasil, a referência, que vai ser inclusive agora item mandatório, acho que esse ano aprovo, que é o Procel Edifica. Perfeito. Então, acho que essa é a grande... acho que ele ficou mais receptivo, assim. Porque aí você consegue atender, por exemplo, a norma americana, um fator, acho que bem claro, assim, também o pessoal entendeu por que o LEED não é tão aplicável no residencial, né? Nos Estados Unidos, praticamente todas as edificações você coloca renovação de área em tudo. Pela questão climática local lá, né? Então, e aqui a gente, por estar num país mais tropical, a gente tem janela, abre janela. Então, isso é um item às vezes mandatório na certificação LEED e pouco aplicável no residencial. Então, e caro, né? E caros. Então, se você for para o GBC, isso você já não precisa mais, não precisa ter. Perde eficiência? Não necessariamente, mas é uma questão cultural e uma questão de necessidade do país que é diferente de lá. Então, e acho que é legal também explicar que o selo, sendo o GBC, ou seja, o LEED, ele é a comprovação de um trabalho bem feito pelo incorporador. Exato, Então, a gente sempre fala que o selo não vou fazer um empreendimento para aquele selo. O selo ele vem de acordo com aquele empreendimento, ao contrário, é uma consequência do empreendimento. Então,
Às vezes tem empreendimento que comporta uma certificação LEED, tem empreendimento que comporta uma certificação GBC. Então, acho que é legal assim, essa visão, porque o mercado às vezes fala assim, eu quero LEED, mas espera, o teu empreendimento não está para isso, né? Esse é um ponto que eu sempre, quando vem essa questão, apesar de ser um pouco específica, né? Parece que é algo muito específico do projeto, mas tem total influência essa questão de renovação de ar. Eu vejo assim, eu acho que isso agrega no projeto, eu acho que isso cada vez mais é uma tendência, até no residencial, corporativo já consolidado, no residencial é uma tendência. E, inclusive, eu acho que você consegue repassar os custos disso se você tiver uma boa comunicação e expor bem os benefícios disso. Mas não é a nossa realidade ainda. Não é a realidade ainda do mercado nacional. Talvez vai pegar 0,5% da construção civil. Exatamente. Então, assim, e o que isso impacta? Às vezes se impacta no pé direito de um edifício inteiro. Então, assim, muda completamente. Se você já tem um estudo preliminar, às vezes muda completamente. E aí você tem que ver o custo disso real, tanto nessa mudança de projeto, que vai ser o teu menor custo, mas na tua viabilidade lá na frente, né? Você vai mudar toda a tua área vendável, né? Então, aí a gente tem sentido hoje, essa é uma das barreiras. Assim. Eu diria que na linha que o Matheus comentou, né, da certificação, tem que ser uma consequência, né? Então, acho que para o incorporador que está na dúvida, ou até na dúvida entre outras certificações que não são promovidas pelo Green Building, ele tem que focar talvez nas entregas, né? Nos resultados, nos diferenciais, e talvez olhar um pouquinho internamente e analisar algumas rotinas, alguns hábitos e processos internos que podem conduzi-lo aí a tais resultados. Eu faria um exercício onde, independente da certificação, então, o que eu vou entregar? Então, ali, o que é benefício do acho que isso institucionalmente o GBC pode ajudar muito. Então, porque como a gente já está no residencial já faz um bom tempo, hoje em termos de VGV no residencial, nós temos algo em torno de 15 bi. Já olha a relevância, né? Já é uma relevância. Tanto é que as instituições financeiras, hoje eu estou com um acordo com o Banco Interamericano. Então, nós assinamos, o Green Building Brasil assinou um acordo com o BIT para a gente internacionalizar, acelerar a internacionalização do GBC Condomínio para toda a América Latina. Hoje nós já estamos na Colômbia, na Guatemala, né? E, então, tem muita coisa acontecendo por trás também que a gente estamos trabalhando nessa parte de fortalecimento do protocolo. Mas, eu acho, mas, por exemplo, processos. Vai contratar simulação. Não vai certificar e não contratar simulação energética, não faz sentido. Nenhum. Hoje em dia não faz sentido nenhum. Não, até mesmo se não tiver certificação. Você vai fazer um prédio, vai dimensionar vidro sem simulação. Exato. Não faz sentido nenhum. Né? Norma de desempenho é obrigatória. Exato. Então você vai ter que simular conforto, tá certo? Exato. Então, puxa isso para trás, puxa para pré-projeto. Exato. Claro. Faz a simulação para ver o que dá para melhorar com baixíssimo custo ou zero custo. Faz em pré-projeto. Não faz depois para ver se passou. Porque se não passou, você vai mudar. Né? Exato. Então, se for mudar, vai gastar. Exato. Não, e ele perde uma oportunidade de até reduzir custo de obra. Exato. Né? E outra coisa, então, nós já participamos, inclusive juntos, de várias entregas de placa, de certificação, ou de anúncio, treinamento de corretores e tal. Isso. O benefício para o morador está muito claro. Então, um dos benefícios, que quando bem comunicado, ele influencia no diferencial competitivo desse produto. Conforto. Então, conforto térmico, acústico, luminoso, biofílico, visual, olfativo, ergonômico, qualidade do ar, qualidade da água, tudo que está ligado a conforto e saúde, quando bem explicado, ele convence, ganha ali esse consumidor.
O outro item é a questão da qualidade técnica. Se conseguir explicar que aquele protocolo de certificação, por exemplo, no caso do GBC Condomínio, vai significar, ou também do LEED, vai significar não apenas atendimento à norma técnica, mas em muitos dos casos, atendimento acima superior ao que pede as diversas normas técnicas que disciplinam os diversos sistemas de uma edificação. Poxa, a qualidade técnica desse produto... Eu sou crítico para comprar um carro, que às vezes eu não sou tão crítico tecnicamente para comprar um apartamento, mas se essa informação vem, ela vai me ganhar. Exato. Né? E o terceiro é as eficiências. A eficiência energética, eficiência no uso da água, eficiência ou no uso do gás e tal. E as eficiências podendo resultar, tendo potencial de reduzir despesas condominiais. Mas também você tem que explicar para ele que esse prédio aqui ele vai durar no mínimo 50 anos. Em 50 anos, tudo que é custo dele, apenas 15% é custo de construção, 85% é custo de operação e manutenção. Eu, incorporador, estou investindo para eficiência para você. Exato. Porque na medida que eu entrego as chaves, eu saio do processo. Né? E os custos operacionais são seus e não meus. Então, tem que ter essas explicações e aí você começa a ganhar o consumidor. Então, o que eu focaria como incorporadora? Eu focaria nessas entregas. Claro. Eu focaria no que eu consigo fazer em um manual do conforto. O que eu consigo fazer nesse manual das eficiências, explicar como que o condomínio depois operando pode conduzir, tirar proveito disso, né? Dos diferenciais técnicos. Eu focaria nessas entregas. Sem dúvida. E a certificação vai ser só uma chancela disso. E eu vejo, Felipe, que alinhado com isso, o Brasil ainda tem uma vantagem para quem quer fazer bem feito, porque o vizinho não está fazendo. Exatamente. Então você pode ter esse discurso ainda. Esse é o detalhe do Brasil. Você vai num país mais desenvolvido, a concorrência já é equilibrada. Então o diferencial está muito distante às vezes. E no Brasil o teu vizinho tá no básico do básico do básico. Então você tem essa chance ainda. E a gente, assim, nós estamos preparando, até com a ajuda da Forte, preparando uma campanha dos testemunhos dos moradores. Uma campanha nacional para fortalecer ainda mais esse discurso todo. E também, nessa nova versão da certificação do GBC, nós estamos também trabalhando uma proposta de valor numa visão mais imediatista, direta para o incorporador. E esse trabalho, ele... Cara, a inspiração desse trabalho foi ter passado, basicamente, acho uns 6 meses em conversa constante com a equipe de crédito imobiliário do Banco Santander. Porque a equipe do crédito imobiliário do Banco Santander, que eles criaram, eles estavam estudando a criação de incentivos, uma linha empresária que ia dar diferenciais para o incorporador que buscasse certificação. Então, que era, normalmente eu financio 80%, no máximo 80% do custo de obra da incorporadora. Mas se for Green Building, vou financiar 90%. Liberação com 1%. Liberação com o repasse com 1%. Esse daí... Normalmente é, sei lá, 12%, 15% de avanço físico. Não, você mal começou a obra, já chega o dinheiro, o recurso. Esse aí, Felipe, só fazer um adendo, né? Esse diferencial, eu acho que foi o responsável já pelo menos uma meia dúzia de projetos que a gente está fazendo hoje. Ainda mais projetos grandes. Porque esses 12% de avanço de obra, 15%... E uma obra de 50 mil metros quadrados, é muita coisa. Não, exato. E que o cara não precisou descapitalizar. Só o dinheiro dele, só os juros desse dinheiro, paga consultoria, paga taxas, paga qualquer alteraçãozinha do projeto e tudo. Pronto. E a razão dele... E ainda tem a possibilidade de você poder liquidar antecipadamente o financiamento. Que é 70% com 70% de obra, você vendeu bem, você liquida e tal. Então, o TIR dele... Os outros 30% também. O TIR vai estar bem melhor, Exato. né? Então, mas qual foi o legal dessa discussão? E aí, eu tiro o chapéu para a equipe do Santander que nos recebeu ali.
por mais que tenha os compromissos voltados à sustentabilidade, mudanças climáticas e tal, né? Eles foram muito sinceros. Assim, cara, nós precisamos agora apresentar o projeto para a equipe do risco de crédito imobiliário. Ou seja, nós tínhamos que comprovar que havia diminuição de risco financeiro também. Perfeito. Para tamanho, para todos esses benefícios, né? E isso foi muito legal, porque eles nos ajudaram a colocar uma leitura no processo, naquele protocolo de certificação, que nós não tínhamos. Então, foi uma leitura meio financeira do processo todo, tal. E eles falaram, olha, isso aqui não tem como o cara fugir de uma obra limpa, bem organizada. Olha, isso aqui ele vai ter que desenvolver melhor os projetos diversos. Então, tem que ter realmente profissionais técnicos da área ajudando a desenvolver esses projetos, não ficar meramente refém das informações que vêm dos fornecedores. Então, tem que ter projeto. Evidenciar a execução. Evidenciar a execução. Porque também. Tocar no projeto é fácil, né? O que está embaixo lá do fogo, né? Evidenciar a execução. E aí, ele falou, olha, e aqui... né, a obra não tem como fugir de ideias, né, e situações que conversam muito com a eficiência e produtividade. Double check de atendimento norma técnica. Isso aqui realmente, cara. E se ele comunicar legal, vai ter diferencial competitivo também. Né? Então, foi aprovado. Né? Então, e o que nós fizemos nessa nova versão? Como que a gente consegue melhorar, então, a proposta de valor numa visão imediatista para o incorporador? Então, o primeiro trabalho foi a estrutura foi revista e a estrutura da certificação, ela está muito alinhada com os indexadores de ESG que são consideradas pelas instituições financeiras pelo mercado de capital. GRI, MSCI, SASB, emissões de carbono. Isso. Então, exatamente. Tem esse alinhamento. Né? Perfeito. Outra coisa também que a gente está induzindo é o investimento, premiando a mais os incorporadores que investirem nas simulações, no serviço de consultoria em pré-projeto. Então, a gente fez provocações nesse sentido para melhorar o investimento em inteligência, engenharia e arquitetura. Antecipar isso, né? Antecipar isso. Então, esse alinhamento com esses indexadores tal, é para deixar... primeiro, ter o protocolo e até a parceria com o BID, depois eu posso comentar, tornar mais receptivo a ideia de incentivos vindo das instituições financeiras do mercado de capitais. A outra coisa, imagine que você é uma incorporadora, você contrata o construtor. O construtor é um prestador de serviço. Então, talvez seguir aquele protocolo auxilia na adequação desse relacionamento entre construtora e incorporação. Acho que diminui rusgas que eventualmente pode surgir num processo de duradouro desse relacionamento. A outra coisa é ter resultados melhor metrificados, até para as grandes incorporadoras que reportam. Né? Claro. Então, você ter ali bem definido algumas métricas que são super aceitas em qualquer report. Carbono incorporado, carbono operacional, ou quilowatt-hora por metro quadrado, a questão de água, né? Resíduos gerados desviados de aterro. Então, aqueles KPIs bem ajudando a essas métricas. Então, a gente começou a desenvolver melhor essa ideia aí de proposta de valor. E tem algumas incorporadoras que estão usando isso. Não, isso aqui, essa certificação, para mim, é métrica de qualidade do meu empreendimento. Acabou. Isso aqui, faço em todo, é uma métrica de qualidade. A própria, assim, dentro dessa questão de redução de risco, né, para o banco, um exemplo clássico é a norma de desempenho, né? Que a norma de desempenho vai desde 2016, acho que é 1 ano, 2 antes, né, do primeiros referenciais do GBC. E a norma de desempenho teve uma onda de processos, né, de advogados, processos jurídicos que iam atrás disso, de qualquer incorporação. A partir do dia que ela entrou em vigor, ia lá e falava, viu, você tem aí a norma de desempenho, e a gente acompanhou, né? A gente viu
pessoas que tiveram, assim, donos, incorporadores, tiveram uma série de processos, assim, de todas as unidades habitacionais do prédio, por conta de não ter norma de desempenho. E até hoje é muito pouco auditado isso no Brasil. Assim, Caixa Econômica audita no Minha Casa Minha Vida isso e pede, mas fora isso, ninguém exige. E o próprio banco não tem, hoje... Como avaliar isso aí? Não tem esse braço técnico lá para avaliar a norma de desempenho. Então, e qual que é o risco para o banco estar envolvido no financiamento de um projeto que não atende critérios mínimos de desempenho térmico, lumínico e altíssimo. acústico? Então, pronto, para ele já faz todo sentido ele liberar verba. Se tem um processo coletivo, como que a incorporadora vai pagar financiamento? Sim, exato. Reduzir esse risco, para ele faz sentido investir nisso. Né? E também como negócio, né, eu vejo que a certificação ela tem alguns para o incorporador, né, a gente falou, né, já existem vários bancos, vamos falar, comerciais de fácil acesso para o incorporador captar recursos de forma diferenciada por ter certificações. Acho que tem vários bancos já com isso aí bem consolidado. Mas para o incorporador, ele também, pensando no negócio dele, a certificação ajuda a ele diminuir alguns riscos do negócio mesmo. Pensando assim, acho que todo incorporador tem um trauma dele não vender o apartamento porque ficou muito quente, ficou muito ensolarado ou muito frio, né? Empacou. Esse meu apartamento, essa minha faixa, essa minha prumada aqui está empacada porque o pessoal está desconfortável, né? E a gente consegue corrigir isso aí com as simulações e no processo de certificação. Fora isso, vem muito da arquitetura a especificação, por exemplo, de tipo de vidro. Né? E hoje, quase todos os prédios muita fachada envidraçada. E isso é um custo enorme na obra, é um dos principais custos hoje da construção civil. E a simulação também fala assim, olha, talvez o vidro que você especificou, tecnicamente, arquitetonicamente, a gente não se mete, mas tecnicamente você não precisa, você pode colocar um mais barato ou um mais caro, mas na maioria dos casos a gente tenta buscar uma economia. Então você veja, né, quanta coisa que a gente consegue agregar. Fora todos em eficiência energética, automação, eficiência hídrica, enfim, tem muita coisa que a gente consegue agregar no processo. Né? Na obra já tem case de reduzir milhões na obra por conta do tipo de vidro. Mas eu acho que é muito bacana, assim, quando esse viés econômico, assim, acho que a gente tem que explorar mais mesmo. Então, eu acho que até os próprios clientes nos cobram muito, assim, de a gente conseguir mensurar isso melhor para eles, porque não é o dia a dia deles, né? E acho que é papel da consultoria e do movimento a gente entregar isso mais fácil, mais palpável para eles, né? Não, e é isso que eu tenho batido muito na tecla, né? O GBC tem batido muito na tecla e acho que essa nova versão vem de encontro a isso. Tanto é que a gente fala que a atual fase do movimento de Green Building é investimento em inteligência de engenharia e arquitetura. É isso aí que o Matheus está comentando, né? Passa muito pelos diagnósticos, né? Pelas simulações, né? Esse é o primeiro passo do movimento de Green Building, né? Investimento em engenharia e arquitetura, né? E aí vai entrar, e isso vai nortear o ingresso das tecnologias, né? Tecnologia usar ou não e tal. Não sei o que. Eu acho bacana, até eu acho que uma frase que você já usou aí em algum painel que eu estava junto, tal, que era respeitando a razão do incorporador. Eu acho isso fantástico. Né? Esse é um dos princípios também por trás. Obrigado por me lembrar. Caber, né? De uma forma diferente. Acho que isso são poucas profissionais que trabalham com alguma linha relacionada a desenvolvimento e sustentabilidade, tem essa percepção de entender que, às vezes, a razão dele não é a mesma da razão daquele que ele está tentando convencer. Que aquela pessoa está com dores muito diferentes que as dores dele. Né? E o movimento de Green Building ele é tão rico em termos de argumentos, seja argumentos de cunhos ambientais, sociais ou econômicos, mas tem uma riqueza tão vasta de argumentos que você tem a possibilidade de escolher os argumentos mais apropriados para
aquela conversa que você está tendo naquele momento. Né? Então, aquele incorporador ele quer construir melhor, quer vender mais rápido, ou ele quer vender melhor. Ele tem diversas ali situações, ou melhorar a qualidade, ou não quer ficar muito refém de fornecedores. E eu acho que a escolha das razões mais apropriadas é que vai realmente alavancar o movimento. E a versão 3, ela respeita muito isso, né? Um caso muito interessante, que é um empreendimento que a gente certificou lá em Porto Alegre, que chegou aí para o G20, tá? A gente destacou por conta dos resultados, né? Que ali ele está gerando 100% de energia para a área comum, 1/3 para a área privativa, 70% da água quente é por painéis solares, capta água de chuva, condensador de ar-condicionado, tem 2 tanques de estocagem, então não precisa de água potável para fazer irrigação, não precisa de água potável para fazer a limpeza da área comum, laje plana para dar total flexibilidade da arquitetura interior, não ter quebra-quebra depois que ele entrega as chaves pro morador. O legal, trabalhou com um sistema de smart building ali para você no seu celular acompanhar o consumo diário do prédio e tal, de energia. Ali. E aí, eu nem sabia que existia Green Building Council. Minha sobrinha que veio me falar. Né? Eu não fiz isso para ganhar um prêmio de sustentabilidade. Jamais pensei que ia ganhar um prêmio internacional. Então, o meu mote aqui, a minha intenção era que o meu empreendimento, né, tivesse o menor custo de metro quadrado do condomínio na cidade de Porto Alegre. Essa era a minha principal intenção. E vocês me ajudaram, né, a garantir esses resultados através da certificação e ajudaram muito na comunicação. E ele fez até um estudo muito legal, que ele fez ali pegou lá o potencial de redução, falou assim, olha, 14 apartamentos. Para cada apartamento, a gente reduz ali R$10 mil por ano, com as economias. Se você aplicar em algo um pouquinho melhor que o CDI, nos próximos 50 anos, que é o ciclo de vida bem conservador desse prédio, você compra o segundo apartamento para o seu neto, você ganha um segundo apartamento para o seu filho. Ou seja, legal. Então, esse tipo de comunicação. De comunicação. E essa é a proposta de valor. Para ele, a proposta de valor dele é isso. Ele tem que respeitar a proposta de valor dele. Exatamente. E, Felipe, a gente está vendo também um movimento de novas certificações, né? A gente falou do LEED, falou do GBC, a gente vê a certificação WELL, voltadas para bem-estar, que também é do mesmo movimento, e a gente vê também certificações Net Zero, né? Como que você está vendo a evolução das certificações assim, para novos olhares, né? É o critério da gente sempre estar puxando um pouquinho essa barra para cima, né? Eu acho assim, eu gosto muito da discussão do Net Zero. As certificações zero, elas são certificação de desempenho, né? E eu acho que a principal tendência é a gente discutir melhor desempenho. Então, daquilo que a gente entregou, está desempenhando, não está, né? E através também do desempenho, como que a gente aumenta o volume de certificações no universo dos prédios existentes. Então, acho que essa ideia recentemente, um grande fundo de pensão está pilotando um projeto no GBC Zero Energy, e conforme for o resultado, vai passar para o portfólio inteiro. Né? Eles estão muito relacionados com aquela ideia de quem reporta. Tá. As certificações do zero. Aquela que eu tenho muito, muito carinho e acho que uma hora vai pegar, e que, na minha opinião, seria uma das principais iniciativas no Brasil voltada à mudança climática dentro da agenda da adaptação e resiliência, é o Zero Water. Sem dúvida. É o zero água.
trabalhar a alta eficiência hídrica nas edificações, combinado com reciclagem da água, para reuso ou para infiltração no lençol freático, né? Tratamento de águas cinzas, águas negras. Tudo que... Todo o escopo ali na questão de água nas edificações, porque a gente vive em um estresse hídrico. E ninguém fala muito, né? Eu até acho que talvez esses empreendimentos, que são os empreendimentos urbanos, que são as praias, né? Talvez acho que até eles estão com altas tecnologias relacionadas à eficiência, à reciclagem, né? Ou espero que sim, né? Sim. Mas eu acho que a questão da shopping centers, aeroportos... Não, mas shopping center e aeroporto, porque a água em shopping center e aeroporto basicamente é para fins que não potáveis, né? Exatamente. Então tinham que ser os grandes exemplos em tratar aquilo que vai ser uma provável escassez. A gente tem essa ideia que o Brasil tem muita água, mas não tem. Tem. Não aqui onde nós estamos, né? E pensando na nossa matriz energética, que é hidráulica, a partir do momento que a gente economizou a água, a gente está reduzindo também o nosso custo de energia, né? Então é sinérgico, né, o benefício. Mas é que a gente até entrevistou o Rodrigo, que a gente falou um pouco aí principalmente desses novos movimentos de sustentabilidade, assim, e a gente falou isso, que assim, reduzir já não está sendo suficiente na pauta na pauta climática, principalmente. A gente já tem que entregar um impacto positivo. E as certificações Net Zero, principalmente, é isso. Teu edifício é autossuficiente, para começar, então tudo que você consome você gera ali, né? E possivelmente, você já fazendo isso, você está até entregando um dispositivo urbano ali melhor do que existia antigamente. Precisa regenerar. Exatamente, compensando o impacto anterior. Então, eu acho que é uma tendência, assim, a gente está... Ainda isso é benchmark, né, na construção civil, poucos ainda que estão olhando isso, mas a gente já está fazendo alguns projetos nessa linha, mas é um futuro, assim, bem bacana, assim, se a gente conseguir alcançar esse equilíbrio, né, de consumo e imagina que bacana, a gente tem um volume tão expressivo que a gente não precisa, daqui a pouco, cidades conectadas a serviços públicos. Exato. Seria fantástico, né? Né? A descentralização, né? Descentralização. Ô Felipe, aproveitar que a gente tem um tempo ainda, o que você tem visto hoje e, lógico, junto com a atuação do GBC Brasil, mas relacionado a políticas públicas? O papel de vocês, seja com municípios ou até com estados, assim, o que você vê que é destaque aí? Até por conta da realização do evento das Nações Unidas, o COP, né? A edição número 30, que vai ser em Belém, em novembro. Nós estamos envolvidos em muitas discussões de políticas públicas que de alguma forma relacionam ali edificações com metas, compromissos climáticos, né? Então o Brasil ele fez a revisão dos seus compromissos vinculantes ano passado, é bem agressivo em relação à redução de emissões. Mas independente da redução de emissões, eu achei legal que o texto ele remete muito às práticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então ele puxa muito para uma agenda da adaptação e resiliência, que na minha opinião, no segmento de edificações, tinha que ser uma prioridade. E aí, os diversos ministérios estão trabalhando naquilo que vai ser o plano de ação para o Brasil conseguir entregar os resultados de descarbonização, de adaptação, que estão nesse documento, que é o NDC. Então, uma das iniciativas vem do Ministério da Fazenda,
que é a taxonomia sustentável brasileira. Dessa vez, essa taxonomia não é taxa. É a taxonomia de nomenclatura, né? Então, o que seria? O Ministério da Fazenda, ele tá definindo uma regra, um critério mínimo técnico, um critério técnico mínimo para que qualquer instituição financeira, primeiro, ele vai estimular também que a instituição financeira faça isso e que atenda o mínimo. Que as instituições financeiras e mercado de capitais que criarem produtos financeiros verdes ou sustentáveis, que venha com esse nome, né, de verde ou sustentável, tem que seguir essa regra mínima técnica. E aí você tem algumas índices aí audaciosos de eficiência energética, para edificações novas e também métricas para reforma em edificações existentes. Ele também referencia as certificações, como, por exemplo, a certificação LEED ou GBC Condomínio, certificação Aqua, tal, também como elegível aí, ó. Elegível como uma ferramenta de compliance, né? Então, essa é a taxonomia do Ministério da Fazenda. Essa é uma política. A segunda política é o Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia que é bem atuante do ponto de vista de eficiência há muitos anos, né? A gente sempre teve muito contato com a equipe que hoje é do Ministério de Minas e Energia, e eles estão trabalhando nos requisitos mínimos de eficiência energética nas edificações públicas ou privadas. Então, o que é isso? Para as edificações públicas, todos os novos empreendimentos, eles vão ter que tirar a etiquetagem do Procel Edifica no nível A. Que a etiquetar é aquela mesma etiqueta que nós temos no eletrodoméstico, lá na geladeira, que tem o nível A, B, C, D. Né? Tem que ser no nível A de alta eficiência energética, tem o Procel Edifica, que é a eficiência energética do prédio. Né? Então, o público vai ter que ser A, e o privado, provavelmente vai ter que ser C, e o C, podendo ser aceita uma autodeclaração via comprovação de atendimento à norma de desempenho. Porque estudos eles estão considerando estudos que demonstraram que é compatível o atendimento da norma de atender a norma de desempenho, estaria compatível a uma nota C do Procel Edifica. Então, para não encarecer, sim, não travar também, tirar com o protocolo, tal. Então, essa é a política do Ministério de Minas e Energia. E tem o Ministério das Cidades, está trabalhando com um plano de adaptação e resiliência de cidades. Eles puxam muito essa ideia realmente da adaptação e resiliência. O meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente tem o plano clima. O Ministério das Ciências tem um projeto que chama Edinova, que é para... eles estão ali discutindo uma melhor conceituação do que seria o net zero, um prédio zero emissão, e talvez um roadmap para influenciar ali políticas para auxiliar o mercado, induzir o mercado a uma ideia de prédio zero emissões, né? Então, nós estamos junto com a indústria da construção acompanhando essas iniciativas. Junto com a indústria da construção, que eu digo Sinduscon, Cebic, né? Porque eles são as entidades de classe. Acho que no Green Build a gente tem que ter muito essa consciência. Nós somos ali um nicho do mercado. Perfeito. Perfeito. E política pública é algo muito sério. Sem dúvida, né? E política pública, então ali eu vejo o trabalho feito pelo Sinduscon, ali pelo CEBIC e tal, de entender o impacto não só nos early adopters, né? Que talvez não vai ter impacto. Mas é na pequena, na base, no médio, na base, em diversas regiões do país e tal, né? Então tem toda... Entender se as estruturas depois de entregas do poder público também são céleres ou não, para ver. Então dá pra gente avançar, não dá pra gente avançar. Senão você vai travar, você vai criar burocracia, e aí não vai passar nada. E não é bom por burocracia. O que vem depois de burocracia é só coisa ruim. Então, eu respeito muito, né? E parabenizo muito essas entidades envolvidas nessas discussões e são muito atentos. Vamos ver, acho que a COP ela
tem que entregar, né? Essa Copa, o Brasil tem que entregar uma mudança aí, acho que por estar recebendo, acho que ele tem um papel também, trazer um pouco mais de, acho que a última Copa deixou um pouco a desejar, assim, critérios de avanço, principalmente. Vamos ver se aqui no Brasil a gente consegue entregar uma mudança mesmo. E a construção civil no Brasil, principalmente, é a principal indústria emissora, né, de gás de efeito estufa. Então, a construção sustentável ela vem para auxiliar esse movimento e sem a construção civil estar como pauta dessa discussão, dificilmente a gente alcance lá o resultado. No Brasil, a agenda principal é a resiliência e adaptação. Uhum. O papel da construção nessa agenda da resiliência e adaptação. E uma outra coisa que a minha expectativa com a COP, eu acho que isso seria uma crítica para as Nações Unidas, não para a gente que está organizando, porque o evento é das Nações Unidas, não é um evento do Brasil, né? Eu acho que a forma que os assuntos são tratados e a forma que o evento ele entra no país e depois sai, a pauta me parece um pouco o linguajar da pauta. O linguajar da pauta é elitista. É para um grupo de acadêmicos e um grupo de empresários multinacionais. Vai o pessoal de governo porque tem que ir, né? Mas se você falar em descarbonização para minha tia, para o meu parente, para o meu vizinho, o que ele vai entender sobre isso? Né? Está muito distante. Aí ele vai conectar apenas com a questão da floresta, queimou a floresta ou não sei o que. Né? Então, acho que só que tem um porém. E aí, eu acho que... E até essa COP é um desafio, porque dificilmente, ou provavelmente não virá Estados Unidos. Acho que também o primeiro-ministro da China não vem. Então, como é que você vai negociar descarbonização sem Estados Unidos e China? Principais, né? Mas eu acho que o embaixador, o presidente da COP, eu acho que ele foi muito assertivo quando ele tinha que ser assim e dar uma importância enorme à agenda da adaptação e resiliência, principalmente para o sul global. E eu acho que a agenda da adaptação e resiliência ela tem um potencial de entrar na casa das pessoas, porque todo mundo está sentindo e já está sofrendo com onda de calor, com onda de frio, vendo que um período teve enchente, chuvas demasiado, e de repente é seca, e depois volta a chuva, e é seca. Então, as pessoas elas já estão... As queimadas... Então, quantas cidades não ficaram com problema de qualidade do ar por conta de queimadas que ocorreram esse ano passado, né? Então, essa agenda, ela tem esse potencial de fazer o tema entrar nos lares das pessoas. Eu acho que isso tinha que ser uma estratégia das Nações Unidas para este evento, né? E nessa agenda, nessa pauta, aí eu vejo o grande papel da construção. Porque é a minha casa que precisa estar preparada para enfrentar uma onda de calor, essa onda de frio, né? Talvez a política pública mais importante para proteger os vulneráveis climáticos seria realmente avançar e resolver o déficit habitacional, mas entregando qualidade, né? Exatamente. Né? Entregando qualidade. Então, acho que isso deveria ser uma pauta muito importante para nós. A gente fez um levantamento recente, Felipe, que no Brasil, de todo o volume de construção civil no ano, menos de 1% é green building, ou possui qualquer tipo de certificação. Imagina. Então, comprovado, né, chancelado. Muito pequeno. É um mercado que é extremamente, literalmente artesanal, né? A gente constrói prédios hoje de forma totalmente artesanal e, consequentemente, o mercado também tem uma série de carências. Não, mas acho que é por isso que o Green Building existe, para fomentar, porque tem que ser uma organização sem fins lucrativos, com a ajuda de organizações públicas e privadas para criar esse conceito e disseminar. Bom, Felipe,
chegamos ao fim aí do nosso bate-papo. Acho que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que você está sendo um líder nacional aí nesse movimento. Acho que é muito bacana. A gente que está no dia a dia sabe da importância principalmente do teu trabalho puxando esse mercado, né? E a gente como consultoria, bem na parte executiva, é fundamental que o Green Build esteja olhando sempre à frente, desenvolvendo novos referenciais, novas parcerias, esse fomento às questões financeiras que você trouxe aqui é fundamental. Então, quero te agradecer e parabéns pelo trabalho. Não, eu que agradeço. Eu acho que nesse movimento de transformação de mercado, acho que peça-chave crucial é colaboração, né? Uhum. Eu acho que o papel do Green Building é simplesmente não só ajudar a formar, mas talvez alinhar essa forte rede colaborativa que está por trás, né? São as associações de classe, que também tem uma agenda robusta de sustentabilidade, que são as associações diversas, né? Academia, algumas iniciativas do poder público, né? E a iniciativa privada. E a gente tem ali empresas diversas, né? De diversos segmentos. Então, acho que poder trabalhar essa simbiose, fazer esse motor com essas várias roldanas ali, rodar de forma firme e forte, acho que é o que traduz os resultados aí do movimento de Green Building. Hoje ainda somos poucos, 70 milhões de metros quadrados no Brasil todo. Tem muito para crescer. Seria 1%, né? Mas imagine quanto que a gente não consegue crescer. E dá oportunidade também para jovens que estão se formando agora, que estão começando a ingressar no mercado de trabalho. Eu acho que hoje em dia, as coisas, a informação ela flui com tanta velocidade. Nós temos acesso a conteúdo que talvez nas melhores universidades do mundo a gente consegue ter acesso também àquele conteúdo que é ensinado ali e tal, né? Eu vejo que o que está fazendo muita diferença dos profissionais é essa capacidade de conseguir atuar em colaboração com diferentes pares aí, e através de várias cabeças pensantes a gente conseguir encontrar ali os melhores argumentos para resolver as dores daquele que a gente está convencer, e como consequência a gente traz todos esses temas de sustentabilidade, eficiência, conforto. Legal. Felipe, obrigado aí, parabéns também pelo trabalho, obrigado não só pela tua presença, mas pelos anos aí de parceria. Eu que agradeço. E que com certeza vem vários outros aí. Com certeza. Obrigado. Esse foi o podcast Negócios Sustentáveis, fique atento aos próximos episódios.